Hoje é 21 de novembro de 2019, são 9 horas e 35 minutos. Os aviões já começam a passar sobre o teto desta antiga residência, que é também o escritório deste escriba. A Folha de São Paulo de hoje, quinta-feira, inicia a página 10 com o título PEC da prisão em segunda instância avança para a Comissão Especial da Câmara. Isso não vai acontecer. Há um caminho muito grande entre a aprovação da Comissão Especial de Justiça da Câmara e a eventual prolação de uma lei modificando essas premissas, inclusive a PEC da prisão em segunda instância. Isso não pode acontecer, gente. Há umas características respeitantes a essa pretensão de acidular a prisão a partir do acórdão de segunda instância. Há algumas firulas que são absolutamente extravagantes. Afirma-se que pode haver risco da prescrição. Esse risco já foi ultrapassado há muito tempo. Já não corre mais a prescrição a partir do inquérito policial do fato. Antes do recebimento da denúncia, a prescrição não corre. O procedimento pode ficar anos e anos lá, engavetado até, e vai colher o infeliz, anos e anos depois, um decreto de prisão válido. A prescrição já foi o material que os advogados pudessem ou poderiam trabalhar bem nessa chamada defesa indireta. Hoje, a extinção da punibilidade pela prescrição corre a partir da judicialização e os recursos especial e extraordinário interpostos de decisão de segundo grau não são mais impeditivos ou não são mais utilizados para o alargamento do prazo prescricional. A grande maioria dos processos hoje é impulsionada de forma até fictícia, de forma ridícula até, diga-se de passagem, porque a instrução criminal vem sendo feita por meio da chamada televisão de alto bordo, em que as criaturas se veem, o juiz se vê com as partes, com os advogados, com os promotores, uns advogados aqui, outros advogados na Bahia, outros advogados no Rio Grande do Sul. Não se sente mais, não há mais a sensação de instilar-se o resumar do medo na testemunha, no réu, no acusador, porque o ser humano é bicho. Os seres humanos são bichos, animais melhorados, animais postos num aperfeiçoamento diferente da animalia primária, mas nós somos bichos. Nós sentimos o outro, sentimos a raiva do outro, o suor do medo, nós sentimos todas as sensações que os circunstantes numa audiência criminal verdadeira têm ou exibem.
E na televisão, nessa informática que está em uso agora, no sistema, nós não sentimos mais nada. É alguma coisa fria, inodora, insossa, sem qualquer consequência de natureza aproximatória, física, entre uns e outros. Nós temos hoje uma ficção. E é uma ficção muito mais rápida. Hoje não se admite um recurso especial e não se admite também um recurso extraordinário com um simples piparote num computador. E até aí é um piparote frio, monocrático, aliás. Então não se diga que a prescrição é alcançada com a impossibilidade de se prender o acusado a partir do acórdão de segundo grau. Isso é bobagem. Isso é uma argumentação que não tem atualmente o mínimo pressuposto adequado a confirmar esse tipo de receio. É um argumento que já não vale mais. Hoje as coisas são rápidas, a maior parte delas monocrática, e depende do juiz, depende dos assessores, do desembargador, depende dos assessores do ministro ou dos assessores dos ministros. E depois vem a senha, que é uma assinatura eletrônica, que o ministro aprova, o ministro não aprova, o ministro dá uma olhada de vez em quando, o ministro confia no assessor, o assessor costuma ser muito competente, aliás, e as coisas andam muito depressa. A verdade é esta. Não se diga, portanto, que se chega à prescrição com esta manipulação dos prazos a partir do acordo de segundo grau, inexistindo a execução, que seria uma execução provisória, teoricamente, uma execução que seria obstada no máximo por 60, 90 dias, não mais que isso. Os advogados já não têm, inclusive, mais confiança na instauração desses procedimentos recursais extravagantes que são conotados como recurso especial, recurso extraordinário. Há mínimas possibilidades hoje de se obter o conhecimento primário de um ou de outro desses recursos. PEC da prisão em segunda instância avança para a Comissão Especial da Câmara. Isso aí, em não se tomando cuidado, passa a ser, assim, uma argumentação que constitui até uma espécie de picaretagem jurídica. Não vale a pena afirmar-se ou admitir-se esse tipo de perseguição teimosa, inclusive, teimosa do ex-ministro, do ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça. Teimosa, ele teima, insiste, é obcecado por isso e se esquece dos milhares e milhares e milhares de negros e de pardos que estão presos nos nossos presídios podres. As nossas prisões são podres. Outro dia, ou anteontem, esse escriba estava lendo um dos jornais que recebe em casa e teve notícia de uma consequência terrível de um homicídio praticado, não sei das quantas, e com o preso recolhido provisoriamente numa cadeia pública qualquer, que leva o nome do eminentíssimo processualista penal, um dos ídolos que este escriba tem, José Frederico Marques. Esse costume de se colocar o nome de juristas
em cadeias públicas podres ou em estabelecimentos prisionais, precisa acabar, porque aquilo é um antro de podridão, de sofrimento, de amargor. E colocasse o nome de Nelson Hungria, por exemplo, Nelson Hoffenbauer, Hungria, numa penitenciária, é uma agressão à memória do eminentíssimo penalista que nós tivemos, e colocasse o nome de José Frederico Marques numa cadeia podre, também é uma ofensa que se faz à memória de um dos maiores processualistas penais que este país teve e tem ainda, porque ainda é usado como se vivo estivesse nos debates que nós temos nesse nosso Brasil. A partir daí, e somente para conclusão desta crônica, porque hoje é quinta-feira, são 15 minutos para as 10 horas, o escriba não teve tempo ainda de se paramentar, colocar paletó e gravata para enfrentar esse dia, que deve ser um dia curto, porque o Brasil continua em ralante após os feriados que nós tivemos nessa semana que passou. E nesta semana, em razão do Dia da Consciência Negra, um dia que merece ser considerado muito importante, sim, mas é preciso que nós trabalhemos também aqui no estado de São Paulo, de quarta-feira, de ontem, feriado, prisão por decisão de segunda instância do amigo deste escriba, este antigo criminalista, que são amigos ainda, Ives Gandra da Silva Martins e este criminalista. Ives trabalha até num artigo escrito para leigos, afirmando que não vê nenhuma ilegalidade no Congresso habilitar a prisão por decisão de segunda instância como a ser legalmente instituída nesta nossa nação. E diz Ives Herth, em famoso livro, declara que direito é aquilo que a Suprema Corte diz que é. É e não é. Porque se houvesse pena de morte no Brasil e a Suprema Corte decretasse a morte de alguém, isto seria a aplicação de direito estrito, legitimado e legalizado. Se nos Estados Unidos da América do Norte meter-se um barbitúrico potentíssimo na artéria de alguém, por decisão da Suprema Corte, direito é aquilo que a Suprema Corte decide que é. Isso é discutível, muito discutível. Se a Suprema Corte, nos idos de 1964, decidisse pela prisão de alguém num ergástulo por ofensa à política vigente, direito seria aquilo que a Suprema Corte estivesse a dizer. Que direito seria visível? Se for aprovada pelo Congresso, entendo que o Supremo Tribunal Federal confirmará a sua constitucionalidade. Não vai ser assim não, amigo Ives. Não pode ser assim. Para que o Congresso parta para isso e para que o Supremo entenda que deve ser isso, será necessário que os nossos 800 mil zumbis que nós temos apodrecendo por aí deixem de permanecer nos sonhos e pesadelos dos nossos eminentíssimos ministros, nossos deputados e senadores. Há quem consiga conviver com essas almas penadas
existe. Quem se torne de tal forma imaculado e blindado contra isso, que pode decidir qualquer coisa sem sofrimento qualquer. Mas a grande maioria dos juristas tem alma, tem coração, tem as perspectivas de diferença entre bem e o mal e sabe, a maioria dos juristas que nós temos sabe que o Estado é delinquente também, porque quando se deixa que a situação prisional no país chegue a esse ponto, aquele que deixa, que se omite, que fecha os olhos, é delinquente, é criminoso. E valha essa colher a quem quiser ou puder usá-la. Este velho escriba tem um afeto muito grande por Ives Gandra, mas na situação de análise das ideologias vertentes nesta nossa nação, o Paulo Sérgio e o Ives não se dão as mãos. Ives tem uma perspectiva conservadora, respeitante as relações entre o povo e o Estado. E este escriba é mais popularizado, é mais socializado, é menos prudente, talvez, na colocação em que se põe dentro desta vida que já vai longa. Os dois, aliás, os dois, Ives e este Paulo Sérgio, são antigos, embora respeitando muito aquele que ainda é amigo deste escriba, diverge profundamente dele. Como um constitucionalista muito bem posto, um advogado vencedor, autor de pareceres muito respeitados, Ives precisa pensar um pouco mais no assunto e fazer, quiçá, um estágio, um cadeião daqueles que nós temos na periferia, ou numa penitenciária igual àquela ou aquelas que nós temos por aí e que, inclusive, tem nome de juristas muito bem postos no passado desta nação. Dia desses, ou há cerca de um ano, iam colocar o nome de um colega deste escriba, falecido havia pouco tempo, numa instituição penitenciária ou de São Paulo, das cercanias. Este escriba pediu, por favor, que não o fizessem, porque não gostaria de relembrar o amigo e a alma daquele amigo ligada como um portfólio na entrada de uma cadeia podre. E é assim que nós temos que pensar. PEC da prisão em segunda instância tem 800 mil presos atrás disso. Prisão por decisão de segunda instância tem 800 mil presos atrás disso. A maioria constituída por negros e pardos. Brancos estão aí em número menor. São perseguidos também, mas se confundem menos com a escuridão da noite dentro da pobreza que avança e que avança muito nos nossos companheiros que têm melanina a mais na cor da pele, mas têm a alma igualzinha à nossa. Dito isto, vamos terminar esta crônica de hoje, esta decisão que vai a termo hoje, espera-se,
no Supremo Tribunal Federal, no voto do ministro-presidente. Essa decisão foi antecipada anteontem, numa crônica de 10 minutos. Este escriba dizia: há uma perspectiva aberta e uma perspectiva fechada. E a perspectiva fechada dizia respeito, sim, ao poder muito grande que o Ministério Público tem hoje na perseguição penal. Quem assistiu ao voto do ministro Toffoli ontem e o viu numa conversa intercalada com o eminentíssimo Procurador-Geral da República, percebeu que o eminente Procurador-Geral da República, que é uma criatura muito preparada e muito inteligente, pego de calças curtas, porque está há 40, 50 dias no cargo, se viu em dificuldade muito grande quando reptado a explicar quem, como, quando, porquê, de que forma, enfim, detém as senhas. Isso foi perguntado sem ser perguntado, para misturar-se nos segredos de alcova do povo tocante a contas correntes bancárias, etc. O Procurador-Geral da República terminou por dizer, sem o dizer, porque não tinha mais o que dizer a respeito, que a relação entre as autoridades administrativas e o Ministério Público nessa passagem ou nesse trespassamento de informações era praticamente eletrônica, simples ou mecânica, enfim, não havia a mão humana naquilo. E com isto estaria o Procurador-Geral da República, em última ratio, a afirmar que nesse passo o Ministério Público é conduzido por robôs. Nós temos já, ou teríamos já, a robotização do Ministério Público quando se tratasse de individualizar a responsabilidade de cada qual. Foi a isto que o Procurador-Geral da República foi levado nesse trinçar de debates ou de dialética entre o presidente Supremo e o eminentíssimo Procurador-Geral da República, recém-nomeado e recém-posto em atividade, para discutir uma coisa que é muito complicada: o poder que a instituição, respeitadíssima, aliás, tem hoje. O Ministério Público hoje tem investigações particulares. Aqui no estado de São Paulo teve uma série de computadores que visualizava ou que se imiscuía ou que se introduzia nos segredos das comunicações, que teve, sim, o Ministério Público aqui em São Paulo, um acordo subliminar com a Polícia Militar, com muitos e muitos computadores funcionando a pleno vapor, captando informações importantes de suspeitos de CIA, mas captando informações sem autorização judicial. Isso já passou, isso ficou escondido, ficou engavetado lá atrás, ninguém mais fala nisso, nem este rábulo antigo da advocacia criminal fala nisso mais. Mas nós temos nas gavetas a confirmação dessas coisas. Temos um estudo muito bem feito, inclusive, do Conjur, respeitante ao assunto, que já vai longe, já vai longe. Não se comenta mais isso porque foi definitivamente enterrado. Mas é assim, a instituição tem muita força, e tem muita força porque se deixou que ela tivesse, e se permitiu que ela avançasse nessa potencialização, o que é natural também, a espécie humana vai se dando espaço, e a criatura e as instituições vão assumindo este potencial extremo, inclusive na captação
da sigilária vida que o povo precisa ter em muitos aspectos. Não é censura ao Ministério Público, é apenas, pura e simplesmente, a captação de uma realidade que já houve muito, e singularidade que interferiu, inclusive, nesses problemas todos que têm sido examinados e que levaram tais problemas, inclusive, à libertação de alguns, mas continuam presos no mínimo 800 mil condenados pela justiça brasileira. Então, essa questão correspondente à PEC da prisão em segunda instância avança. Em prisão por decisão de segunda instância, os homens têm que ser presos porque isso vai ser levado à prescrição. Isso é picaretagem judicial. Não se vai chegar a isso e se espera que o Congresso Nacional pense muito bem nessas considerações e na captação do momento judiciário que o Brasil vem vindo, com a especialização da internet, com a agilização de despachos, decretos, etc. Depois disso, diante disso, às 10 horas da manhã, vamos fechar os jornais, com um abraço no meu amigo Ives Gandra da Silva Martins, que é muito estimado por este criminalista, mas é preciso que nós repensemos, porque às vezes o uso constante do paletó e da gravata e o afastamento da podridão dos presídios faz com que os nossos companheiros deixem de pensar aquilo em que eles pensariam se fizessem um estágiozinho de 3 dias num dos nossos presídios podres que temos nessa nação. E lá na Vevá.